Olá, ativadas do reino, bom dia! Sejam bem-vindas à nossa jornada Mulher de Oração. Como vocês estão? Fala aí, tem feito sentido esse nosso estudo? Tem colocado em prática? Para mim está fazendo muito sentido. Muito sentido mesmo. Tenho aprendido bastante. O Espírito Santo tem me guiado a todo instante. Tem me incomodado, né? Para me desviar de certos caminhos que não provêm do Senhor. E não há nada, né, melhor do que está debaixo do favor, né, do nosso Pai Celestial. Hoje o nosso tema é: tema a Deus, mas não viva temorosa. Tudo bem? Como vocês estão? Então vamos lá, sejam bem-vindas. Você não precisa viver temorosa. Muito embora existem muitos motivos para ter medo neste mundo, não se deve passar a vida inteira temendo o que poderá acontecer. Nós temos muitos medos, né? Muitos anseios e isso nos prejudica. Por quê? Porque isso não permite que nós vivenciamos o presente, o hoje, o agora, esse agora que Deus nos possibilita viver. Medo do prover do alimento, medo da educação dos filhos, medo de ser assaltado, medo... Aí vai assim, acumulando medos em nossas vidas, né? Só que Deus, Ele não quer que a gente vive com medo, debaixo do medo, né? Porque Deus, Ele é o Deus, né? Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele é que nos sustenta, né? Então, quando fala tema a Deus, mas não viva temorosa, é um tema assim que deixa a gente um pouco confuso quando a gente não sabe. Muitas das vezes as pessoas vivem temorosas ao Senhor. Só que esse medo do Senhor, ao invés de aproximar para a obediência, esse medo afasta, permitindo que a gente se esconda, com medo da punição, com medo da justiça dele, né, sobre nós. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós temamos a Ele. Quando nós temamos a Ele, esse temor ao nosso Pai Celestial, a gente vive debaixo do favor dele. A gente vive em obediência. E que temor é esse, né? Esse temor da obediência e da dependência de Deus. Quando a gente teme ao nosso Pai Celestial, o que acontece? A gente busca nele o caminho a percorrer. A gente ora, será que essa é uma decisão que provém de Deus? Será que é sabedoria? E busca em oração para ouvir a voz dele. Quando a gente teme ao Senhor, a gente começa a se desviar dos caminhos tortuosos, dos prazeres da vida, né? Então, quando a gente tem temor ao Senhor, o que acontece lá fora, os nossos anseios, as nossas preocupações, elas começam a não fazer sentido mais. Por quê? Porque nós já estamos debaixo do favor de Deus. Nós já recebemos a graça divina. Então começa a fazer sentido a nossa vida, dependendo cada vez mais dele.
buscando a Ele e não sendo temorosos, né? Se escondendo com medo do que Ele pode vir a fazer. Ter o temor do Senhor significa que você possui amor e reverência tão grandes por Deus que sente medo de como seria sua vida sem Ele. Então, quando a gente começa a ter esse temor, essa dependência de Deus, a gente fica se perguntando: meu Deus, obrigado por existir em nossa vida, né? Meu Deus, o que seria de mim sem o Senhor? A gente começa a desejar cada vez mais, né, a presença dele. A gente passa a buscá-lo com mais intensidade, com mais intimidade. E isso é muito bom, é muito agradável, né? Não só para nós, mas também para os olhos do nosso Pai, né? Que Ele quer a gente perto dele. Nenhum pai quer ver o filho longe. Nenhum pai quer ver o mal para o seu filho. Imagina o nosso Pai Celestial, que nos adotou como filho e filha amada, né? Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviam, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ruína, desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho de paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, 11, 12, 16 e 18. Então, a pessoa que é temorosa, ela vive assim. Uma pessoa que é temorosa a Deus, ela vive assim. Ela não busca Deus, ela se desvia dos caminhos de Deus, ela torna uma pessoa inútil, porque ela não é útil para ela mesma e em especial para o próximo, né? Se a nossa vida não tem sentido, imagina a nossa vida para o próximo, quando a gente não teme a Deus, não o busca verdadeiramente. É uma desgraça que marcam os seus caminhos. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não reconhece, ela não conhece o caminho de paz. É muito ruim, né? Não ter esse temor a Deus, não viver debaixo do favor do nosso Pai Celestial. E a autora nos traz aqui alguns trechos para a gente refletir, né? O que acontece quando você tem o temor do Senhor? Então, alguns dos benefícios ela trouxe, porque temer a Deus, nós temos todos os benefícios da vida, né? Mas ela listou alguns aqui para a gente trazer a consciência e ativá-los, né? Dentro de nós, esse temor que é tão poderoso ao nosso Pai Celestial. Quando eu temo ao Senhor, Deus provê um lugar de refúgio que lança fora o medo humano. Que medo é esse, né, humano? São esses medos que eu citei no início. O medo do prover do alimento, do sustento à família, o medo de morrer, que muitas pessoas, né, por não temer ao Senhor, por não obedecer, por não conhecer esse amor, né, esse Pai verdadeiramente, teme a morte, teme ao desemprego, teme a furacões, a tornados, teme a trovões. Em uma das lives que eu fiz, eu relato, né, o tremor, não era temor não, era o tremor que eu tinha de chuva, de trovões e relâmpagos. E para a honra e glória do Senhor fui curada desse tremor. Mas era um medo absurdo. Só que quando você passa a conhecer e a viver debaixo do favor de Deus, temendo a Ele, Ele retira, porque Ele não é pai do medo. Ele é o Pai da paz,
é o pai da força, da coragem. Então, o medo, né, esse tremor que eu tinha, ele já não passou a viver mais em mim. Tenho um respeito, né? Fico mais tranquila, não fico exposta ao tempo, mas aquele tremor, onde eu passava até mal, não existe mais, graças a Deus. Então, outra forma, o que acontece quando a gente teme ao Senhor? Deus lhe concede os desejos de seu coração, então Ele escuta as nossas orações, os nossos anseios, nossos desejos, né? Deus abençoa sua vida e de seus filhos, e em todos os aspectos. Então, além de abençoar a minha vida, Ele abençoa a vida dos meus filhos, através do temor que eu tenho a Ele, né? Deus lhe dá uma vida repleta de realização e paz. Gente, não tem coisa melhor do que ter paz. Deus ajuda a viver nos caminhos dele. Deus a livra de seus inimigos. Deus a protege. Deus ajuda a se afastar do mal. Deus revela tudo que você precisa saber. Deus lhe dá tudo que você necessita. Deus impede que sua vida seja abreviada. O Senhor prolonga, né, nossos dias. Deus envia seu anjo para livrá-lo do perigo. Ter o temor do Senhor não significa ficar tremendo, né, como eu havia dito, né, debaixo da cama, e sim obedecê-lo. A autora nos deixa aqui também 3 coisas para lembrar que o medo, ele não provém de Deus. Então, como nós sabemos, o medo não faz parte, não foi Deus que criou o medo, né? O medo não é de Deus. Aí, um dos pontos é: a presença de Deus permanecerá com você para livrá-la do medo. Então, mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Então, independente onde quer que eu passe, né? Onde eu esteja, ou com uma enfermidade, ou passando por algum apuro, independente, quando eu temo ao Senhor, quando eu confio nele, né? Tudo eu posso, porque o cajado dele, ele me protege, ele cuida de cada um de nós. O 2, as promessas de Deus lhe darão poder para rejeitar o medo. Então, quando a gente sabe, quando a gente teme a Deus, as promessas de Deus, o que acontece? A gente começa a lembrar que somos algo bom, que fomos projetados para dar certo, que Deus já escreveu a nossa história, e a gente começa a lembrar da nossa essência. Então, quando a gente teme a Deus, as promessas de Deus lhe darão poder para rejeitar o medo. Então, independente daquelas vozes que diz que eu não sou, que eu não valho nada, que eu não sou algo bom, que não vai dar certo, aquele medo já não faz parte de mim, porque aquelas vozes, elas já não penetram mais em mim. Ela já não faz parte da minha vida. Porque eu já sei a minha verdadeira identidade. A minha essência está ativada. Então, por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Outro ponto, quando a gente teme a Deus, né? O amor de Deus lança fora o medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
1 João 4,18. Então, o amor de Deus, né? Esse temor a Ele, lança fora todo o medo. Porque o medo, ele quer nos aprisionar. O medo, ele quer nos escravizar. E nós só podemos ser escravos a um único Senhor, ao nosso Pai Celestial. Que escravidão é essa? A escravidão de reconhecer Ele como nosso Pai Celestial. A escravidão de reconhecer que podemos viver nele em paz, com coragem, sendo vitorioso, com plenitude, com liberdade, com sucesso verdadeiro. Então Deus quer que a gente viva debaixo dessa escravidão, do que Ele projetou pra gente. Não a escravidão do medo, porque o medo te traz ansiedade, angústia, raiva, te dá pânico. Então Deus não quer que a gente seja escravo do medo, porque o medo não provém dele. O temor de Deus em seu coração a impedirá de apresentar comportamentos destrutivos. Também evitará que desobedeça às leis divinas e o governo dele. Fará você se afastar de qualquer coisa ofensiva para entristecer o Espírito Santo que habita em seu interior. O temor do Senhor a colocará à distância de quaisquer pensamentos, ações ou palavras insensatas. Deterá você de planejar qualquer coisa que se oponha aos caminhos de Deus. Fará sua vida dar certo, assim como foi planejada para funcionar. Então, quem não precisa desse temor de Deus, né? Na nossa vida, em nossas vidas. Eu preciso do temor de Deus na minha vida cada vez mais. Eu preciso temer Ele para eu ser desviado dos caminhos que não provêm de Deus, para eu ativar sempre a minha essência, a minha identidade, reconhecendo quem eu sou nele, quem é Ele. Então não há nada melhor que viver debaixo do favor do nosso Pai, temendo Ele. Então, uma pessoa insensata, ela não sabe para que lado ela quer ir. Ela não busca as leis de Deus. Ela vive tremendo e não temendo. E aí a gente vê as vantagens do temor pelo Senhor e o tremor. Quando temos esse tremor, nós não conhecemos Ele verdadeiramente. Nós não temos intimidade e a gente passa a ser escrava do medo. Quando nós tememos a Ele, nós sabemos quem somos nele. Nós sabemos a nossa real identidade. Nós buscamos viver debaixo da lei dele. Nós somos dependentes por inteiro desse Pai que é tão misericordioso e justo. Nós somos justificados por Ele. E não há nada melhor do que temer ao nosso Pai Celestial. Aí ela cita aqui alguns versículos ao qual a gente pode estar buscando, né? No nosso dia a dia, lendo e refletindo, aprendendo. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmos 27, 3. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmos 103, 13. Então, é sobre isso, né? Tem feito sentido para você? Tem feito sentido para você? Que é melhor nós vivermos temendo ao nosso Pai Celestial, debaixo do favor dEle, da graça dEle em nossas vidas. Porque nós não merecemos nada, mas através da graça nós
podemos acessar o melhor, ter uma vida com plenitude, com liberdade e sucesso verdadeiro, que é o que o nosso Pai quer, né? Que acessamos o que Ele projetou para a nossa vida. Não há nada melhor do que viver temendo a nosso Pai Celestial. Vamos orar? Pai amado, Deus de amor, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada por ativar a minha identidade. Obrigada, meu Deus, por cada vida aqui. Obrigada pela vida da minha família. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, meu Deus, que possamos temer o Senhor a todo instante em nossas vidas. Que o tremor pelo Senhor não faça parte da nossa vida, mas sim o temor verdadeiro. Que possamos viver debaixo do Teu favor, Senhor. Que possamos depender de Ti cada vez mais. Obrigada, meu Deus, que possamos, através das Suas leis, aprender e viver cada uma delas conforme a Tua vontade. Liberta, Senhor, cada um que esteja tremendo a Ti, que eles não passem a ser escravos do medo, mas sim que eles possam ter a liberdade de temer a Ti, de viver o melhor que o Senhor projetou para a vida de cada um. Abençoa a vida de cada um que aqui está. Enche de Espírito Santo. Guia nossos passos. Desvia a todo instante dos caminhos das trevas, dos caminhos que não provêm de Ti. Obrigada, Pai Celestial, que possamos ser libertos, que possamos viver em plenitude e com sucesso verdadeiro. Assim eu clamo e agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, né, ativadas? Lembrando que temos o resumo e atividades no nosso grupo Ativadas do Reino no WhatsApp. Espero que esteja fazendo sentido. Espero também que façam, praticam, porque não é só saber, né? Esse conhecimento sem prática, sem se relacionar com o nosso Pai Celestial, de nada adianta. Então, uma das formas de sermos mulheres de oração, né? Profunda, poderosamente, é a gente temer ao nosso Pai e não tremer. Que possamos ser mulheres aí temente ao nosso Pai Celestial, com essa intimidade e viver o melhor de Deus. Beijos, um dia abençoado para cada um de nós. Fique com Deus.